Oi, pessoal! Hoje vamos começar a conhecer alguns termos que são acessórios da oração. Mas para entender eles, eu já vou falando que a gente precisa entender um pouco de morfologia e no final do vídeo você vai entender o porquê, tá bom? Mas a gente vai aprender bem de forma rápida, prática, objetiva hoje sobre adjuntos. Adjuntos, né, significa dizer que está junto de alguém, e aí existem dois tipos de adjunto. Existe o adjunto que é adnominal e existe o adjunto que é adverbial. Então já pega papel e caneta e anota, porque o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você vai aprender e você já vai conseguir fazer aí várias questões, tá bom? Vamos lá. O adjunto adnominal significa dizer que são palavras que estão juntos do nome, no caso do substantivo, tá? Então, ele sempre está junto ao substantivo e ele vai dar o quê? Característica, né? Então, ele vai estar caracterizando ou especificando o próprio substantivo. Então, quem são os adjuntos? Perdão. Quem são os adjuntos adnominais? Só são 4. Se você memorizar esses 4 nomes, com certeza você consegue já matar ali na oração quem são os adjuntos adnominais. Qualquer artigo, até porque os artigos acompanham o substantivo. Qualquer adjetivo, até porque o adjetivo dá característica ao substantivo. Qualquer numeral, o numeral especifica a quantidade de algo relacionado ao substantivo. E pronomes, tá certo, gente? Pronomes também estão ali especificando, às vezes, algo relacionado ao substantivo, às vezes até substituindo eles, e são considerados também adjuntos adnominais. Então, não pode esquecer. Então, se eu escrevo a seguinte frase, vamos supor que eu escreva aqui, a garota tirou 10 na prova. Olha só, então esse A é artigo, ele vai ser um adjunto adnominal, e o 10 também vai ser artigo, ou vai ser um numeral, ele também vai ser adjunto adnominal, entenderam? Então aqui eu tenho um artigo e um numeral. Vamos então para um outro exemplo. Imagine que eu diga aqui, o aluno chegou feliz. Então, nesse caso, O é artigo, se refere a aluno, feliz é uma característica de aluno, então, nesse caso, também são o quê? Adjuntos adnominais. E qual é a diferença do adjunto adnominal para o adjunto, gente, adverbial? Olha só. Lembra que eu falei no início do vídeo, para a gente saber adjunto adnominal e adjunto adverbial, a gente tem que lembrar de alguns termos lá da morfologia. Vocês já perceberam que aqui em adjunto adnominal a gente tem que entender de quê? De artigo, de adjetivo, de pronome e de numeral. Aqui no adjunto adverbial nada mais é do que o próprio advérbio. E o que é que o advérbio faz? Ele modifica, né? Ele modifica, né, o próprio verbo, ele se refere ao verbo ou um próprio advérbio, né? Ou até a um adjetivo, por exemplo. E aí, se ele se referindo a algum desses termos, modificando ou intensificando algum deles, é um adjunto adverbial. Então, imagine que eu diga assim, Ana dormiu cedo. Cedo aqui não é uma característica de Ana. Na verdade, ele está se referindo ao verbo. Ela dormiu o quê? Cedo. Então, nesse caso, esse cedo aqui, ele é considerado um adjunto adverbial e ele tem um sentido de quê? De tempo. Os advérbios são palavras que expressam circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação, de intensidade. Essas 7 são as que vocês mais têm que saber, né? Então, se eu digo assim, talvez eu faça a prova. Esse talvez, ele é um advérbio, então é adjunto adverbial. Ah, professor, então tudo que for advérbio na frase vai ser adjunto adverbial? Sim, porque na análise morfológica a gente chama de advérbio, na análise sintática a gente chama ele de adjunto adverbial. Só isso, tá certo? Entenderam? De forma bem prática aí, dá para memorizar, né? Sabendo essas diquinhas práticas, já dá para você dar um start aí nas atividades sobre adjuntos adnominais e adverbiais, que são termos aí acessórios das orações, combinado? Já curte esse vídeo, comenta aí suas dúvidas, tá bom? E bons estudos, gente!